Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Com Paulo Renato. Deus nos abençoe. E mais uma vez o Weber nos auxiliando aqui na técnica. Nós estamos no capítulo 5, de O Livro dos Médiuns, capítulo que trata das manifestações físicas espontâneas. Estamos ainda no tópico final, do último tópico desse capítulo 5, que é os fenômenos de transporte. Estamos no item 99, não é isso? 99. Sim, isso. E na pergunta hoje, iniciando a pergunta de número 8. Mas nós lembramos, e o pessoal passou a semana toda sem dormir, né? Porque no último programa o Paulo Renato ficou de contar a história, né? Que a gente estava conversando aqui, o espírito falando sobre a capacidade de pegar objetos, de sumir com objetos. E a gente conversou um pouquinho sobre isso no final, de que todos nós, em algum momento, já passamos por situações muito estranhas, de estar procurando algum objeto, o objeto não aparecia de jeito nenhum, a gente revirando a casa, e eis que de repente o objeto está ali na nossa frente, no lugar que nós já tínhamos olhado e não tínhamos encontrado. Ficamos confusos, achamos que estamos enlouquecendo, que tínhamos olhado e não tínhamos visto, mas pelas explicações aqui do Espírito Erasto, né, nós vemos que isso é plenamente possível. E aí faltava 30 segundos para terminar o programa e o Paulo Renato, de uma forma maldosa, né, para deixar o ouvinte realmente curioso, sofrendo, ele falou que tinha duas histórias interessantes para contar, que era o sumiço do limão e de uma chave. Então, Paulo Renato, depois de 7 dias de sofrimento, de ansiedade, de angústia, como é que é essa história do limão? Sumiu o limão? Eu acho que eu já contei essa história na rádio, certa feita, não lembro. É que eu morava num apartamento da SEAB, de um cômodo, né? Quarto, sala, cozinha e banheiro, muito pequenininho. Quem conhece os apartamentos da SEAB sabe a estreiteza que é. E eu comprei os limões e ia fazer limonada para mim e para minha esposa. O limão estava na bancada do meu lado esquerdo, eu peguei e coloquei ele à minha frente. E fui pegar a faca para cortar. Quando eu volto para pegar a faca, o limão sumiu. Eu falei, eu não saí da minha posição, só mexi com os braços. Né? Não tinha como. Aí, como eu sou meio estabanado, eu pensei, poxa, eu devo ter esbarrado, não vi, e caiu. Ali é tudo estreitinho, muito pequenininho. Aí eu fui, olhei debaixo da geladeira, arrastei máquina de lavar, não achei nada. Eu falei, bom, aqui não está. E é um espaço realmente pequeno. Aí eu falei, bom, como um espaço pequeno, você dá um passo, está na sala, dá um passo, está no banheiro, dá um passo, está no quarto. Eu falei, deve ter rolado, foi pro quarto. A gente fica tentando imaginar o que pode ter acontecido. Foi pro quarto, não achei. Minha esposa tá lá na sala. Aí ela, o que tá vendo? O que tá vendo? Eu falei, tô procurando um limão que eu acho que esbarrei e ele caiu em algum lugar. Aí eu procurei no banheiro, que também é tudo pertinho. Não achei lugar nenhum. Eu falei, sabe de uma coisa? Vou pegar outra. Aí voltei para lá, pra cozinha, que é ali coladinho. Tá o limão no mesmo lugar. Meu Deus. Tornaram ele invisível. Tornaram invisível. Aí eu falei pra minha esposa, achei o limão, é alguém que tá brincando comigo, mas não tem problema não. Não me importei. E o limão realmente estava lá na mesma posição e não tinha como eu não ter visto, porque ele estava na minha frente anteriormente. E da chave foi num evento que nós participávamos, beneficente, e íamos fazer uma apresentação. E ficamos concentrados lá na casa de um amigo do amigo. Um apartamento também pequeno. Quando nós entramos, o rapaz colocou a chave do apartamento em cima do móvel que ficava ali ao lado da porta. E quando faltava talvez 10 minutos para iniciar o evento, que era próximo, aí
foi aquele arrumação para sair e foi procurar a chave que deveria estar em cima do armário. Éramos em torno de pelo menos 15 pessoas, porque era um grupo de teatro, eu era o iluminador, né? Aí não achou a chave, aí o dono da casa perguntou, alguém mexeu aqui, alguém pegou a chave que estava aqui em cima? E as pessoas falaram, não, ninguém mexeu, aí foi todo mundo procurar a chave. Aí pensamos, nós vamos perder o evento, o teatro já estava cheio, a renda ia ser para uma casa de Hanseniano, e a gente já estava começando a ficar preocupado, né? O teatro cheio, a gente preso aqui, o elenco todo estava ali. Falei assim, pronto, já era, não achava nada. Aí depois, um tempinho depois, alguém resolveu olhar lá em cima de novo do móvel que estava ao lado, e a chave estava no mesmo lugar que tinham colocado. Interessante. E eram umas 15 pessoas procurando naquele apartamento pequenininho. Nós lembramos que quando ele entrou, ele colocou a chave ali em cima, exatamente. Era abrir a porta do apartamento e botar a chave ali em cima do móvel que ficava ali coladinho com a porta. 15 pessoas procurando e ninguém achava nada. Aí, claro que os benfeitores que cuidavam daquele grupo, sabendo da responsabilidade, e a doação ia ser integral lá para a instituição de Hanseniano. Aí cortaram a brincadeira de quem estava se divertindo com aquela situação, né? Com certeza. Aí agradecemos a Deus e fomos lá para o evento. Mas interessante, não era nenhuma, nem duas, nem três pessoas procurando. Olha só. Pelo menos umas 15 pessoas. Entre a brincadeira, grupo, né? Eles fazendo. Entre o grupo e o morador mais conhecido dele. Imagina a atenção pela responsabilidade e tudo envolvido. Nós ficamos realmente muitíssimo preocupados, porque estava quase na hora do evento começar. Mas tudo se resolveu. Mas tem que pensar na possibilidade de, como você falou, de colocou num lugar que não lembra, né? Sim. Mas não era o caso nem do limão, nem da chave. O Eduardo, ele tem mania de brincar comigo em relação a São Longuinho. Mas comigo acontece outra coisa que não é bem assim, de achar de sumir. É o horário muito corrido. Entre trabalhar mesmo para ganhar o din-din, pagar as contas e as atividades. Aí tem dias que eu chego em casa, quase meia-noite, e eu tenho... Aí eu lembro, isso me chamou a atenção, porque eu falei, o tema era vazio existencial. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que estudar, eu sei o conteúdo e tal, mas eu tenho que separar os livros. Eu ouvi nitidamente, abre lá o armário, olha, eu tenho uma pilha de revista, que é a revista que eu guardo, porque eu encontrei, eu nem lembrava que eu tinha aquela revista, mas me levaram direto, quando eu puxei Vazio Existencial, uma revista do Leon Denis. Ali ficou claro, né? Então eu tenho que agradecer. Estou mostrando para o Paulo Renato, vocês não podem ver, mas a foto primeira vez que tivemos 1000 likes é a Miranda dando pulinho de São Longuinho. Pulinho fake, né? Que ela não saiu do chão, entendeu? Não, eu dei um pulinho, não é? Não foi um pulo, não foi um salto. Ela tá feliz. Então, Jesus. Dia histórico aqui, né? Deus seja louvado. Foi no dia 14 de dezembro de 2021. Foi na pandemia. 14 de dezembro um quadro e botar na rádio. 14 de dezembro de 21. Plena pandemia, né? Aqui tem outra parte do pulinho lá, Paulo. Tá todo mundo curioso. Eu vou ver se eu publico isso aí. Mas ele é muito perturbado. Para com isso. Vou publicar isso bota depois. Na internet. Vamos relembrar esse momento histórico. Não dá sugestão não, porque ele faz. Vamos colocar. Vamos voltar aqui então, dando continuidade aqui às perguntas que Allan Kardec está fazendo, ao espírito, né, que produziu o fenômeno e as explicações do Erasto. Então, na questão 8 desse item 99, ele perguntou o seguinte: será possível trazer flores de outro planeta? Então, como as perguntas sobre transporte, né, uma pergunta interessante de Kardec, se é possível trazer flores de outro planeta. E a resposta do espírito foi: não, a mim isso não é possível. E aí o Erasto prontamente faz uma correção aqui na resposta do espírito, dizendo o seguinte, que é a pergunta que foi feita ao Erasto: outros espíritos teriam esse poder? Então, diante da resposta anterior, Kardec pergunta: tá bom, você não pode. E ele pergunta a Erasto: outro espírito poderia trazer uma flor de Marte, de Júpiter ou de qualquer outro planeta? E a resposta é a seguinte, do Erasto: não, isso é impossível em virtude da diferença dos meios ambientes. Isso aqui é interessante porque
a NASA, né, tem lançado sondas aí, por exemplo, em Marte. E a gente não, pelo menos o que se vê até agora em Marte, né, é só rochas, apenas rochas. É como se aquele planeta não tivesse nenhum tipo de vida semelhante à Terra, a não ser na parte rochosa. E aí fica a questão, mas afinal tem vida em Marte? Não tem? Só que o meio ambiente e a realidade espiritual daquele planeta é outro. Da mesma forma que as nossas câmeras não detectam o espírito na Terra, nem os micro-organismos do ar. Nem os micro-organismos, a vida em Marte, ela é uma vida diferente. Os nossos aparelhos não têm a condição de ter a percepção da realidade espiritual e material daquele planeta. E aí eu repito, se aqui na Terra, né, não temos tecnologia para vermos os espíritos que nos rodeiam e também os seres microscópicos, a não ser através do microscópio, então, claramente, o meio ambiente desses planetas é completamente diferente do nosso. Então, qualquer tipo de flor que exista em qualquer planeta não poderia ser trazida à Terra. Porque é toda uma coisa que a gente não faz nem ideia do que é no outro planeta. Algumas questões do Livro dos Espíritos, a partir das 170, deixa eu ver aqui, a partir da 172, quando fala sobre a encarnação nos diferentes mundos, na questão 182, ele fala assim, Kardec pergunta assim: é-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Resposta: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. É interessante essa resposta aqui, porque os espíritos dizem que todos os planetas são habitados, que há vida em todos os planetas, mas uma vida concorrente, uma vida adequada ao meio ambiente daqueles planetas. Antigamente se pensava que ninguém podia, que não existia vida nas regiões chamadas abissais, a 3.000 metros de profundidade. Mas hoje já descobriu que existe vida dentro daquela situação. O pessoal pensava assim porque a luz do sol não chega lá. Então achava-se que não podia ter vida ali. E outro dia na internet eu estava olhando uma pesquisa, que os biólogos encontraram vida dentro de um cubo de gelo. Eles fazendo pesquisas para descobrir, digamos, fósseis congelados, eles descobriram vida, um organismo que estava preso no gelo, ele vivia dentro do gelo. Interessante. Ele estava vivo, ele se movimentava ali dentro. Então é interessante, eles pegaram aquilo ali para levar para o laboratório para fazer pesquisa, saber de que ele se alimenta e como ele ficou vivo ali. Porque, olha, o vírus, uma hora ele se apresenta como vírus, outra hora se apresenta como cristal. É interessante. Aí mostrou lá a foto dele, a imagem dele lá, parece uma minhoquinha andando dentro do gelo. Eles ficaram admirados. E certa feita também eu vi uma pesquisa sobre cavernas, e eles também descobriram determinadas cavernas com um grau de escuridão absoluta, e profundidade. Eles também descobriram micro-organismos ali nas paredes. Quer dizer, a vida vai se revelando na medida que a inteligência pode compreender. Vai descortinando, na medida que nós vamos compreendendo, a vida vai se revelando para nós. Não há nada escondido, como disse Jesus Cristo. É que nós vemos as coisas sem conseguir perceber. Perceber é ter atenção. Os olhos podem estar numa direção, algo pode estar à nossa frente, mas se nós não tivermos o que eles chamam de subsensores, se nós não tivermos elementos para analisar e compreender o que estamos vendo, nós passamos a largo disso. É interessante essa fala que você trouxe desse micro-organismo na pedra de gelo, porque outro dia estávamos participando do programa
e foi sobre desencarnação, né? E foi colocado assim, o congelamento de corpos. Olha, o espírito humano, até onde nós conhecemos, ele não tem resistência a um alto nível ligado a um corpo físico, num tipo de congelamento. Então, lembramos do congelamento de embriões, que são células que ainda não se desenvolveram na forma humana. Não é? Mas alguém que tem um corpo X, que quer que seja congelado em vida, aguardando a cura daquela doença, a gente vê que para a lei de progresso não tem utilidade, porque tem como ele voltar no outro corpo. Às vezes tem outros fatores ali embutidos para que ele não se desligue daquele veículo físico. E ainda existe... Para ele não querer, aliás. Ainda existe um outro senão, se isso fosse possível, digamos que a pessoa congele o corpo para esperar a cura da doença que a está matando. Aí congela o corpo, a cura vem 2000 anos depois. Aí descongela o corpo. Ele vai estar absolutamente numa condição de alienígena na Terra. Interessante. Porque os modos de vida mudaram muito. Né? As sociedades mudaram, os valores mudaram, as obras, as construções mudaram. Sem conexão com ninguém ali. Com ninguém, vai ser um solitário. O que a própria Joana de Ângeles, benfeitora, orientadora do Divaldo, ela disse que se nós fôssemos alçados à altura dos anjos, ao ambiente dos anjos, hoje, do jeito que nós estamos espiritualmente, nós seríamos órfãos de sintonia. Porque estaríamos num ambiente completamente estranho. Seríamos um vírus ali daquele ambiente. Misericórdia. Então a pessoa também não pensa nisso. Porque ela, dentro dessa hipótese aí, ela pode até sobreviver e vir a acordar. Mas se acordar 3.000 anos depois, 2.000 anos depois... Deus tem recursos tão mais sublimes, mas nessa técnica, quantos não estão usurpando dinheiro, extorquindo valores nessa proposta de... Aí a pessoa é rica, bilionária e faz esse investimento. Mas quando ela acordar 1000 anos depois, não tem um centavo mais. Tá pobre. Meu Deus. Vamos nós então. Então a pessoa tem que pensar nas consequências, né? Exatamente. Então, voltando aqui na questão 8, né, o Erasto tinha dito que é impossível, né, trazer flores de outro planeta devido ao ambiente. O meio ambiente ser completamente diferente. E aí Kardec continua perguntando na questão 9. Poderia trazer-nos flores de outro hemisfério, dos trópicos, por exemplo? E o espírito responde, desde que seja na Terra, posso. Aí fica mais compreensível, né? Dentro do planeta Terra. Voltando aí novamente, insistentemente no livro da D'Espérance, aquelas... Qual o nome do livro? No País das Sombras, que ela relata lá as experiências dela. Tem uma situação lá do espírito Yolanda, que ela lida muito com aquele espírito, que ela pediu que trouxesse, a D'Espérance pediu, se fosse possível, que a Yolanda trouxesse uma flor de determinado lugar da Terra, que era no extremo oposto da onde ela estava. E Yolanda falou que, não, tudo bem, eu vou tentar. E levou algumas semanas, mas ela conseguiu transportar a flor até aquele ambiente. E a D'Espérance disse que a flor media mais ou menos 1 metro. Diz que era enorme. Meu Deus. E ela gostava muito, porque tinha visto num filme, e perguntou ao espírito se poderia fazê-lo. E o espírito, com algum esforço, conseguiu. Mas depois ele teve dificuldade, porque tinha que devolver a planta. Porque ela tirou a planta de um lugar. Daria prejuízo a alguém. Né? Aí disse que a Yolanda começou a ficar nervosa, porque não estava conseguindo, Yolanda Espírito, não estava conseguindo transportar a flor de volta, e o espírito orientador lá da D'Espérance falou, ela está embaraçada, porque ela sabe que tem que devolver a planta, e tem um tempo para devolver, porque a planta ela é de um meio ambiente gelado, ela está no meio ambiente quente, ela vai morrer. Aí disse que muito tempo depois, eu acho que algum outro espírito ajudou a Yolanda, que estava nervosa. Meu Jesus. Aí um tempo depois a planta desapareceu lá do ambiente. Voltou. Quer dizer, tirou a planta de algum ponto extremo da Terra, mas era dentro da Terra. Era na Terra.
E aí Kardec até pergunta isso, né, na questão 10. Poderias fazer que os objetos trazidos desaparecessem da nossa vista e levá-los novamente? A história é contada aí pelo Paulo Renato, da D'Esperance, no livro No País das Sombras. E o Espírito responde: assim como eu os trouxe, aqui posso levá-los de volta se quiser. Claro que não é tão simples como ele está explicando, né, mas realmente pode levar, mas não é tão simples assim. Pela porta que entrou pode sair, mas às vezes, né, pela porta que entra, sai. E justamente Kardec, percebendo isso, ele faz essa pergunta na questão 11, que depois vai ser esclarecida por Erasto. A produção do fenômeno dos transportes não te causa algum embaraço, uma dificuldade qualquer? E a resposta: não nos causa nenhum problema, quando temos permissão para operá-los. Poderia causar-nos muitos embaraços se quiséssemos produzir efeitos para os quais não estivéssemos autorizados. E Erasto vai esclarecer o que nós tínhamos falado anteriormente, né? Ele não quer admitir que isso lhe cause dificuldade ou embaraço, embora a dificuldade e o embaraço sejam reais, já que se vê forçado a executar uma operação, por assim dizer, material. É isso mesmo. Porque o próprio espírito é constrangido a se colocar numa faixa vibratória muito próxima desse mundo que a gente chama de matéria. Ele, na condição de espírito, supondo que ele seja um espírito equilibrado, né, culto, ele está numa faixa de vibração mental diferente da que nós estamos aqui. Então, para produzir fenômenos próprios desse mundo de vibrações como nós encontramos, ele tem que baixar as vibrações dele para não se igualar, mas chegar bem próximo para produzir o fenômeno. E manipular muita energia. Que não é uma tarefa simples. O André Luiz mostra muito bem isso, quando eles prestam determinadas assistências, eles se fazem visíveis para entidades desencarnadas com um nível de evolução muito baixo, quase que numa aparência material. Então, a própria condensação, digamos assim, do perispírito dessas entidades equilibradas gera um certo mal-estar. O André Luiz mostra muito bem isso no livro Libertação, quando ele, Eloy e o Gúbio são constrangidos por força da missão deles a absorverem as energias daquele ambiente de baixa vibração. O André Luiz disse que ficou tonto, de alguma forma se sentiu mal, o Eloy também. Ele disse que quase que desmaia. Entendeu? Então é realmente... Um morto desmaiando. Um morto desmaiando. Então é uma atividade material que ao espírito mais equilibrado é penoso, muito penoso. Então as explicações do espírito aí mostram claramente que o orgulho dele não deixa ele reconhecer a dificuldade que o fenômeno impõe. Então qualquer tipo de produção de fenômenos de ordem material causa ao espírito dificuldades, e como nós já lemos no livro dos médiuns, Kardec deixa claro lá junto com os espíritos que muitos desses espíritos que produzem tais fenômenos, sequer eles entendem o fenômeno que estão produzindo. Eles agem como que mecanicamente eles não conseguem compreender como eles próprios moveram o objeto. A ponto de muitos... Isso a gente está falando de mover um objeto, que teoricamente seria mais simples. O que dirá o fenômeno do transporte, que segundo nós estamos estudando aqui há várias semanas, o Erasto deixa claro que é de extrema complexidade. Mas nós estamos chegando aí no final do programa, né? Falta aí 30 segundinhos. Ainda vamos continuar nesse tema, né? Já estamos aí já há um bom tempo já estudando os transportes. E vamos continuar, porque é um capítulo muito interessante, um tópico relevante na questão do conhecimento dos efeitos físicos que os espíritos podem produzir. Semana que vem estaremos juntos. Dessa vez ninguém vai ficar angustiado com o limão e nem com a chave do Paulo Renato. Todo mundo em paz. Mas voltaremos, se Deus quiser. Até o próximo programa. Que Jesus nos conduza. Deus nos guarde. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos. Olá, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos e analisarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Querendo dizer para vocês que não deixem de colaborar com a Rádio Rio de Janeiro, né? Se inscrevendo com ela, e você que usufrui muito da doutrina espírita através da rádio, traga um amigo, um irmão para colaborar. 3386-1422. 3386-1422. Astênio, vamos continuar com essas contradições? Isso, estamos estudando a Revista Espírita de agosto de 1858, que Kardec abriu a revista, né, tratando das contradições na linguagem dos espíritos. E ele escreveu um texto bastante longo. Se ele escreveu um texto bastante longo, sucinto como ele era, é porque era um tema que precisava mesmo ser desenvolvido, né? Contraditório, né? Um tema que precisava de atenção. Precisava, naquele momento em especial, né? E aí, porque Kardec, e a gente verifica, né, como Kardec, como qualquer homem superior ou qualquer espírito superior, eles não se repetem. Cada parágrafo você tem uma informação nova, é verdade. Né? Não fica chovendo no molhado de jeito nenhum. É verdade. Né? Bom, aí prosseguindo no texto de Kardec, a respeito das contradições na linguagem dos espíritos, dizia ele: se estudarmos cuidadosamente o caráter próprio de cada classe de espíritos, conceberemos facilmente que alguns deles são incapazes de fornecer ensinamentos exatos sobre o estado de seu mundo, né? Então, eles estão no mundo espiritual, mas são incapazes de prestar informações sobre o mundo espiritual, né? Se, além disso, considerarmos que, por sua natureza, alguns espíritos são levianos, mentirosos, zombeteiros e malévolos, enquanto outros ainda se acham imbuídos das ideias e dos preconceitos terrestres, compreenderemos que em suas relações conosco podem divertir-se à nossa custa, induzir-nos propositadamente ao erro por malícia, afirmar o que não sabem, dar-nos conselhos pérfidos ou mesmo enganar-se de boa fé, julgando as coisas conforme seu ponto de vista. Se temos uma comparação. Então a gente verifica que, lamentavelmente, ainda existe muito ainda, né, espíritos que criam sistemas, né, muito próprios, né, e que encontram tantos adeptos, né, tantos seguidores que se encantam, que se identificam com aquelas descrições feitas por eles e tal, né, e aí começa isso no plano espiritual. Agora você imagina quando um indivíduo está encarnado e também age assim, né? Sim. Hitler encarnado, ele fez aquela coisa, aquela hipnose coletiva, né? Uhum. Então, é um perigo, né? É um perigo, né? Então, para nós nos protegermos, nós temos que desenvolver a lógica do Kardec, né? É isso mesmo. Tá. Então, agora Kardec vai fazer uma comparação para explicar o que ele acaba de fazer desses espíritos nos mais diversos graus evolutivos, né? E aqui ele está tratando especificamente dos levianos, mentirosos, etc., né? E ele vai trazer agora uma comparação. Ele fala o seguinte: suponhamos que uma colônia de habitantes da Terra
um belo dia encontre meios de estabelecer-se na Lua. Então já vem Kardec com as comparações de... Então, ele diz assim, uma determinada colônia de habitantes da Terra consiga se trasladar para a Lua, né? E Kardec, daquele tempo, achava ainda que seria impossível, né? É verdade. Então, suponhamos que uma colônia de habitantes da Terra, um belo dia, encontre meios de estabelecer-se na Lua. Imaginemos essa colônia composta de diversos elementos da população terrena, né? De nosso globo. Desde o europeu mais civilizado até o selvagem australiano. Então, naquela nave foi colocado espécimes de homens diferentes, né? Bom, sem dúvida, os habitantes da Lua ficarão emocionados e maravilhados de poderem obter, junto a seus novos hóspedes, informações precisas sobre o nosso planeta, que alguns supunham habitado, embora não tivessem certeza, considerando-se que também, entre eles, alguns se julgam os únicos seres do universo. Então Kardec está trazendo uma suposição de ser habitantes da Lua, que se julgassem que a Lua era o único ponto habitado do universo, desconfiassem que eventualmente poderia ter vida na Terra, né, e de repente os habitantes da Lua recebem uns habitantes da Terra, né, e habitantes da Terra das mais diversas condições da Terra, né? Caem sobre os recém-chegados, então os habitantes da Lua cairiam sobre os recém-chegados, fazem-lhes perguntas, como nós caímos em cima dos espíritos, fazendo perguntas, tá certo? Sobre esse outro mundo. Né? Então caem sobre os recém-chegados, fazem-lhes perguntas, e os sábios se apressam para publicar a história física e moral da Terra. Então os sábios da Lua, ouvindo as informações, se apressassem em publicar a história física e moral da Terra a partir daquelas informações. Perfeito. Informações recebidas de quê? De homens dos mais diversos graus. Níveis. Então, como não seria autêntica essa história desde que foi obtida de testemunhas oculares, né? Então, se ele está falando sobre a Terra a partir do que ele ouviu de habitantes da Terra, então isso necessariamente seria autêntico, né? Então, a comparação do Kardec é perfeita, porque em se referindo ao mundo espiritual, nós diríamos, como não ser autêntica essa informação a respeito do mundo espiritual, se nós estamos falando com um morto, né? Se é um morto que está nos falando isso. Bom, um deles recolhe em sua casa, então um dos habitantes da Lua, tá? Um deles recolhe em sua casa um zelandês, que lhe ensina que neste mundo, na Terra, é um banquete comer homens e que Deus o permite desde que se sacrificam vítimas em seu nome. Então, na hora que esse sábio da Lua estivesse conversando com um homem que ele abrigou na casa dele, e que, por acaso, esse homem era um zelandês, e que nessa tribo, homens eram canibais. Eram canibais. Mas eles poderiam fazer isso sem que Deus, sem contrariar a Deus, desde que eles sacrificassem vítimas em nome de Deus, né? Bom, na casa de outro, é um filósofo moralista, então na casa de outro sábio da Lua, né, estava hospedado um filósofo moralista da Terra, né? Então, na casa de outro é um filósofo moralista que lhe fala de Sócrates e Platão, assegurando que a antropofagia é uma abominação condenável por todas as leis divinas e humanas. Então, se o zelandês, lá na casa de um sábio, tinha falado que aqui homens comiam homens, esse filósofo está dizendo que homens comiam homens na Terra é considerado uma abominação, né? Uma abominação condenável por todas as leis divinas e humanas. Então, note, são dois habitantes do mesmo planeta revelando a sua morada terrestre. A lógica de Kardec, né? Né? E um da Terra, então, dizendo que na Terra homem come homem, e outro dizendo que na Terra não é admissível que um homem coma homem. E é o mesmo planeta, né? Bom, aqui é um muçulmano que não se alimenta de carne humana, mas diz que a salvação é obtida matando o maior número possível de cristãos. Ali, então já em outra casa, lá no outro sábio, né? Ali é um cristão que fala que Maomé é um impostor.
Mais longe, um chinês considera como bárbaros todos os demais, afirmando que Deus permite que os filhos sejam lançados ao rio, contanto que existam em grande quantidade. Então, desde que existem filhos em grande quantidade, pode lançar filhos ao rio. Um boêmio traça o quadro das delícias da vida dissoluta das capitais. Um anacoreta prega a abstinência e as mortificações. Um faquir indiano dilacera o corpo e durante anos se impõe o sofrimento para descerrar as portas do céu, de tal sorte que as privações de nossos mais piedosos cenobitas não passam de sensualidade. Em seguida, vem um bacharel afirmando que é a terra que gira e não o sol. Um camponês dizendo que o bacharel é mentiroso, pois vê muito bem o sol levantar-se e deitar-se todos os dias. Um africano diz que faz muito calor, um esquimó que o mar é uma planície de gelo e que só se viaja de trenó. Então, são os mais diversos habitantes da Terra descrevendo a Terra lá na Lua. E você pode ver isso na atualidade, né? Tem gente que diz que a Terra é plana. Sim, ainda tem, né? Mas a gente vê, então, aqui na comparação do Kardec, o que de fato aconteceria... Tão atual, né? Isso aí é tão atual. Isso. O que de fato aconteceria se um grupo de homens chegassem em outro planeta e fossem descrever a Terra. O outro planeta ficaria perdidinho, sem saber. Exatamente. O que é verdade? Isso, porque é plenamente contraditório. Um que diz que é quente, outro que diz que é frio, um que diz que é proibido comer um homem comer outro homem, e outro diz que é normal, sabe? Então, afinal de contas, de que planeta vocês são? Cada um de um planeta diferente? Né? Não, são mentalidades diferentes. Sim, são visões diferentes, experiências diferentes. Mundos, né? diferentes. Isso. É por isso que, obviamente, Kardec está dizendo isso tudo para explicar as contradições dos espíritos, né? Perfeito, né? Por isso que eu falo assim, em cada parágrafo desse aqui, se Kardec parasse de escrever, já estava bom já. Porque, exatamente. Né? Já tinha trazido elementos suficientes para a gente entender que é super natural essas contradições. E isso ele não poderia colocar no Livro dos Espíritos. Ele colocou um resumo do Livro dos Espíritos. Foi um resumo. E aqui está desenvolvendo aqui mais. Está desenvolvendo os temas. Prosseguindo, Kardec diz, a política não fica atrás. Então, contradições na política, né? A política não fica atrás. Uns elogiam o regime absoluto. Outros elogiam a liberdade. Alguém garante que a escravidão é contrária à natureza, sendo irmãos todos os homens, já que são filhos de Deus. Outro ainda afirma que determinadas raças foram feitas para a escravidão e são muito mais felizes que no estado de liberdade, etc. Então, os mais diversos estudos sociológicos e tal, né, as mais diversas teorias, então a gente verifica, dentro da mesma ciência. Em pleno século XX, né, você sabe disso, diziam que a raça pura era a ariana. Então, pleno século XX. Sim. Né? Então a gente verifica que... Então, o pouco de tempo nós evoluímos, né? Você vê a 1945, a gente matava o judeu porque era inferior. O negro era inferior. Então a gente verifica então que os homens são contraditórios. Exatamente. E como os espíritos são os homens desencarnados, os espíritos são contraditórios, né? Bom, imagino os escritores selenitas, agora o Kardec volta lá o pessoal da Lua, quando ele fala escritor selenita é o habitante da Lua, tá? Ele fala assim, imagina os escritores selenitas bastante embaraçados para escreverem a história física, política, moral e religiosa do mundo terrestre com semelhantes documentos. Talvez, pensarão alguns, encontraremos maior unidade entre os sábios. Interroguemos esse grupo de doutores. Então, quando esses escritores, habitantes da Lua, verificaram tantas contradições, eles falaram assim, bom, vamos procurar os sábios, então, que vieram da Terra, porque pode haver uma harmonia maior. Harmonia, né? Um equilíbrio. Ora, um dos dois, médico da Faculdade de Paris, Centro das Luzes, garante que todas as moléstias têm por princípio o sangue viciado, fazendo-se necessário, pois, renová-lo por meio de sangrias, seja qual for a sua causa. Interessante, né? Kardec trazendo isso das experiências da medicina da época, mas a gente verifica hoje, por exemplo, com os recursos da internet, né, das redes sociais,
Aí você encontra um médico que diz que você pode comer gordura à vontade. Porque isso não cria qualquer problema. Aí o outro diz que se você comer gordura, você morre, sabe? E são médicos, né? Verdade. Pode fumar. Isso, né? Então, fazendo-se necessário, pois, renová-lo por meio de sangria, seja qual for a sua causa. Então, isso um sábio informando lá para a lua. Laborais em erro, meu caro confrade, replica um segundo sábio. O homem jamais dispõe de tanto sangue. Se o tirais, tirai-lhe a vida. Convenhamos que o sangue esteja viciado. O que fazemos quando um vaso está sujo? Não o quebramos, limpamos. Então, purgai até a extinção. Então, teria que tirar o sangue da criatura, né, porque o sangue estaria viciado. Tomando a palavra, diz um terceiro sábio: Senhores, com vossas sangrias matais os doentes, com vossos purgantes os envenenais. A natureza é mais sábia que todos nós. Deixemo-la agir e aguardemos. Então o terceiro sábio diz: não façamos nada. A natureza resolve tudo, né? Se é isso, replicam os dois primeiros: se matamos nossos doentes, vós os deixais morrer. Então, os sábios anteriores diziam para esse terceiro sábio, né, assim, se nós matamos os nossos doentes com as nossas fórmulas de tratamento, você que abandona o doente, deixa ele morrer. Uhum. Então, isso os sábios discutindo entre eles a mesma questão da saúde. Né? Bom, há controvérsias. A disputa começava a se inflamar quando um quarto pesquisador ou um quarto sábio, né? A disputa começava a se inflamar quando um quarto, tomando à parte um selenita, né, um habitante da Lua, e o conservando à sua esquerda, à esquerda desse sábio, disse-lhe, então agora um sábio da Terra falando para um habitante da Lua: não os escuteis. Então um habitante diz assim: não escuta os outros habitantes da Terra, né? Não os escuteis, são todos ignorantes. Nem mesmo sei porque fazem parte da academia de ciências e tal, né? Segui bem o meu raciocínio. Todo doente é fraco, portanto, sofre de fraqueza nos órgãos. Isso é lógica pura, ou não me conheço mais. Sendo assim, é preciso que se lhe dê fortificantes. Para isso, não tenho senão um remédio: água fria, e não passo disso. Então, estava aqui o quarto médico, ou quarto sábio da Terra, defendendo lá junto a um habitante da Lua, né, qual seria, de fato, a melhor forma de tratar. Com água fria. Curais todos os doentes sempre quando a doença não é mortal. Então, se a doença não fosse mortal, ele curava todas as doenças com água fria sempre. Com um processo assim, tão infalível, pertences à academia? O cara da Lua perguntaria a ele. Já postulei 3 vezes minha candidatura. Pois bem, sabeis que fui repelido por esses pretensos sábios, porque estavam certos de que eu os pulverizaria com minha água fria. É uma pergunta que ele faz a esse habitante da Lua, né? É uma resposta em forma de pergunta. Ele fala assim: já postulei 3 vezes minha candidatura. Pois bem, sabeis que fui repelido por esses pequenos sábios, porque estavam certos de que eu os pulverizaria, né? Os eliminaria, né? Com a minha água fria. Senhor selenita, diz um novo interlocutor. Então, o novo interlocutor se dirige ao selenita, no habitante da Lua. Senhor selenita, diz um novo interlocutor, puxando-o para a direita. Vivemos em uma atmosfera de eletricidade. A eletricidade é o verdadeiro princípio da vida. Então aqui já outro fundamento científico, né? Acrescentá-la quando não existe bastante, retirá-la quando existe em excesso. Neutralizar uns pelos outros os fluidos contrários. Eis o segredo. Então esse outro sábio, né, tinha outra solução para os problemas das doenças. Faço maravilhas com meus aparelhos, né, que produzem eletricidade. Né? Lede meus anúncios e vereis. Aí aqui o Kardec faz uma nota de rodapé,
né, que antes de prosseguir, vamos vir a nota de rodapé. Então tem uma nota de Allan Kardec em que ele dizia o seguinte, né, a gente nota que ele está falando aqui dos sábios, né, aí antes que os sábios ficassem chateados com ele fez esse esclarecimento. Diz assim, o leitor compreenderá que nossa crítica não visa senão aos exageros em todas as coisas. Em tudo existe um lado bom. O erro consiste no exclusivismo que o sábio judicioso sempre sabe evitar. Não temos intenção de confundir os verdadeiros sábios, dos quais a humanidade se honra merecidamente, com os que exploram suas ideias sem discernimento. É desses que queremos falar. Nosso objetivo é unicamente demonstrar que a própria ciência não está isenta de contradições. Claro. Né? Aí ele prossegue, tem um texto, depois da nota de rodapé, ele prossegue o texto dizendo: não chegaríamos ao fim se quiséssemos relacionar todas as teorias contrárias que foram sucessivamente preconizadas em todos os ramos do conhecimento humano, sem excetuar as ciências exatas. Então, seriam posições contraditórias em todos os ramos do conhecimento humano, inclusive nas ciências exatas. Entretanto, foi sobretudo nas ciências metafísicas que o campo se abriu às doutrinas mais contraditórias, né? Então, se foi possível às ciências materiais tantas contradições, se no estudo da língua, se no estudo da política, né, tantas contradições, ele disse, no estudo das doutrinas das ciências metafísicas, então foi um campo larguíssimo, né, para as contradições. Há contradições. Isso, há contradições e continuarão existindo contradições, né? Bom, se todavia, e nosso tempo mais uma vez, né, vai nos deixar na mão. Vai nos deixar, mas dá tempo de a gente ver mais um parágrafo, né? Então Kardec diz o seguinte: se todavia um homem ajuizado e de espírito, um homem sensato, né? Porque não, se todavia um homem ajuizado e de espírito, porque não os haveria na Lua, comparar todos esses relatos incoerentes, chegará à seguinte conclusão muito lógica. Então um homem habitante da Lua, comparando essas informações diversas que ele recebeu dos habitantes da Terra, chegaria a essa conclusão muito lógica, que na Terra existem regiões quentes e frias, né? Porque Exato. Um dizia que era frio, o outro dizia que era quente. Então ele concluiu que um morava numa região fria e outro numa região quente, né? Esse era o sábio. Sim. Né? Então que na Terra existem regiões quentes e frias, que em certos países os homens se devoram entre si, que em outros eles matam os que não pensam do mesmo modo. É tudo para a maior glória de sua divindade. Finalmente, que cada um se pronuncia de acordo com os seus conhecimentos e exalta as coisas do ponto de vista de suas paixões e de seus interesses. Em suma, em quem acreditará de preferência? Né? Então, esse sábio da Lua, ele conclui que, na verdade, cada um habitante da Terra que lá estava descrevendo a Terra habitava uma região diferente da Terra, um país diferente da Lógico, Terra, né? Hábitos diferentes. Diferentes e daí por diante. Você não quer que um esquimó use um calção de banho que a água é gelada. Uhum. Ele usa uma roupa própria para o gelo. Sim. E você não vai ver num indivíduo que mora no tropical alguém que vai usar a roupa do esquimó. Sim. Então foi isso que o habitante do planeta descobriu. Quer dizer, foi lógico. Sim. Cada um tem um tipo de tendência. E cada um está descrevendo aquilo que vê. Exatamente. Né? Então, os espíritos também descrevem aquilo que eles veem. Exatamente. Né? Uhum. Então chegamos ao fim. Mais uma vez. Meu amigo. Falando aqui da Revista Espírita de 1858, agosto de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Nós nos despedimos. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus,
dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.